Olá, querida audiência que me segue. Estou eu aqui de novo, Marco Moreira, e você está no canal Empreender Mais. Bom, jovens e empreendedores, vamos discorrer agora do tema qual o nome da minha empresa. O nome da sua empresa é o que dá sentido à sua empresa. Ou seja, o nome da sua empresa, ele deve remeter à sua empresa e não a você. Nunca, 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 tá? Por quê? Porque eu vejo muitos que são os comércios, os prestadores de serviço, que às vezes parece até assim um excesso de amor próprio, tá? Ele coloca o nome dele, Zé da padaria, João da hamburgueria, Luizinho do autopeças. Gente, não é assim, tá? O nome da sua empresa, ele deve remeter à sua empresa. Por quê? Porque senão a sua empresa torna-se uma extensão de você, tá? Ela deixa de ter uma personalidade própria e ela passa a ser uma continuação da sua pessoa. E isso é totalmente errado, tá? Porque muitas são as vezes que a pessoa chega, principalmente quando ela tem um problema. Ela chega dentro do seu empreendimento, tá? Ela olhou lá na placa, Luizinho do açougue, ou açougue do Luizinho, tá? Ele chega lá e não quer falar com mais ninguém, ele não quer ser atendido por mais ninguém, tá? Ainda aparece o tipo de palhaço, tá? Porque é um palhaço que ele fala, né? Eu só converso com o dono dos porcos, eu não converso com a porcalhada. Gente, se não tiver o seu nome na porta, ele vai chegar e vai ter que ser atendido por quem estiver pronto para atendê-lo. Por vezes você está fazendo coisas de uma magnitude muito maior do que isso e você tem que parar para atender um imbecil. Agora, por que você tem que parar para atender um imbecil? Porque você, a partir do momento que colocou o seu nome lá na placa, na fachada, no nome da sua empresa, você deu para ele a liberdade dele te procurar. Então, corta essa liberdade. Corta essa liberdade por quê? Porque de repente hoje você trabalha sozinho. Amanhã você já trabalha com mais uma pessoa, tá? E Deus ajude que daqui a um tempo você trabalhe com mais 100 pessoas. Agora imagina todo mundo chegando no seu empreendimento e não quer conversar com ninguém. Você tá lá pagando o salário para 100 pessoas, tá? Pagando uma folha de pagamentos absurda todo mês e ninguém quer falar com mais ninguém. Chegam lá e querem falar com você. Por quê? Porque você colocou seu nome na bendita da placa lá em cima, tá? E você, dessa forma, a pessoa se deu a liberdade de chegar e te procurar. Por vezes você está trancado no escritório resolvendo um monte de coisas e não, a pessoa faz questão de falar contigo, ela não quer falar com mais ninguém. Então, não tente esse tipo de coisa. Saiba que a empresa é um organismo vivo, tá? Ela tem um nome próprio, porque ela tem uma personalidade jurídica, ela tem um nome fantasia que vai remeter ao que é o seu empreendimento, tá? E o seu empreendimento, ele deve acontecer dentro do seu empreendimento e não em cima de você. Por quê? Porque senão, a hora que você menos vê, você está trabalhando até 10 horas da noite, tá? Você está fazendo socorro no sábado, está fazendo socorro no domingo, tá? No feriado estão te ligando para te perturbar. Por quê? Porque as pessoas sabem quem é você. Se a pessoa não sabe quem é o dono da empresa, tá? Passou, tá lá, X Auto Center. Pronto. Ela vai chegar no Auto Center, é o Auto Center X, tá? Vai procurar por quem? Vai procurar por quem estiver ali para atender ela. E não pela sua pessoa. Porque senão você se torna escravo da empresa. Você vai, constitui a empresa, coloca pessoas para trabalhar, você tem por objetivo crescer, tá? Mas em compensação você está resolvendo pequenos incêndios. Você está o dia inteiro com o extintor de incêndio, certo? Apaga um foguinho aqui, apaga um foguinho lá, apaga um foguinho lá do outro lado. Por quê? Porque as pessoas se deram essa liberdade, porque elas sabem quem você é. Então, não tenta colocar o teu ramo de atividade e o teu nome, ou o teu nome e o teu ramo de atividade. Não tenta colocar, tá? Porque para mim particularmente, isso revela assim um excesso de amor próprio, tá?
É quando a pessoa se ama de uma tal maneira, tá? Que tudo que ela faz, ela quer pôr o nome dela. Gente, isso é excesso de amor próprio, chega a ser megalomaníaco isso. Então, não tenta fazer. O seu empreendimento deve acontecer pelo seu empreendimento e não simplesmente pela sua pessoa. Vamos lá. Isso é uma das bizarrices, tá? Eu elenquei várias aqui, tá? É o nome do sujeito e o empreendimento dele, ou o que é o empreendimento com o nome dele, tá? Bizarro isso. Vamos lá. Colocar o sobrenome. Colocar o sobrenome é tão ou mais estranho do que a pessoa colocar o próprio nome dela, tá? Porque quando a pessoa coloca o sobrenome dela, parece assim aquela coisa assim de uma dinastia, tá? Coloca lá, Silva Autopeças, tá? Souza Transportes. Gente, é estranho isso. Eu particularmente eu vejo como muito estranho isso, tá? Então, não tente fazer. Tente colocar um nome do seu empreendimento que remeta ao seu empreendimento. Vamos lá. Pior talvez do que os dois, tá? Colocar as iniciais. E por vezes a pessoa tem sócio, aí ela coloca, por uma total falta de criatividade, coloca as iniciais do nome ou as iniciais do sobrenome, tá? Aí fica HM Marcenaria, MV Atacado. Não, gente, não, tá? O que você tem no empreendimento, que o nome remeta ao que é o empreendimento, ao que é a função da sua empresa, tá? E não ao seu nome, ao seu sobrenome, as iniciais do seu nome, não, bizarrice, tá? Bizarrice. Vamos lá. Tem aquele que consegue ser assim um pouco pior, tá? Ele consegue ter sócio e aí ele faz um nome composto assim com uma parte do nome dele e uma parte do nome do sócio. Fica estranho. Difícil ficar bom, tá? Só tem uma empresa que eu vi até hoje no Brasil que fez isso, tá? Que é de um senhor careca que vive em comercial na TV, tá? Que o nome ficou até bom, mas é muito difícil, tá? Porque eu já vi, tá? Um empreendimento que era Elisângela e Edson, que eram na verdade um casal, tá? Nome da loja, Elied. Gente, horrível, horrível, bizarro, tá? E manda fazer a placa, manda fazer outdoor, manda fazer cartãozinho, tudo com esse nome horroroso, quase que impronunciável. Vamos lá. Falta de criatividade. Comércio com o nome do bairro. Coloca lá, Padaria Humaitá, tá? Açougue Uruguaiana, tá? Coloca Restaurante São Paulo ou Paulista Lanchonete. Gente, ninguém tem nada a ver com o bairro, tá? O bairro que a empresa está colocada ou a cidade onde você nasceu. Até porque, se você nasceu numa cidade, empreendimento em outra cidade, você ama tanto a cidade que nasceu, volta para lá. Simples assim, entendeu? Não tenta ser forasteiro na terra dos outros, tá? E achar que as pessoas têm que conviver com aquilo, que elas têm que participar da sua bizarrice, ou elas têm que saber de onde você é natural. Não, para porque tá tudo errado, pelo amor de Deus. Vamos lá. Outro que graças a Deus entrou em completo desuso, mas houve muito no Brasil todo, tá? Que eram os reis e rainhas. É o rei da fornitura, tá? Rainha dos relógios, tá? Padaria rainha do bairro. Gente, pelo amor de Deus, não tenta esse tipo de coisa, tá? Tenta, se você não conseguir ser criativo, tente ser pelo menos normal, porque já está fazendo muito, tá? Por quê? Porque o nome da sua empresa, você não constitui a empresa hoje, tá? Para daqui 6 meses ela não existir. Você constitui ela
para se tudo der certo, os seus filhos venham fazer a sua sucessão, os seus netos venham a suceder os seus filhos, tá? Agora, você quer que eles venham suceder uma bizarrice? Não, né? Então, vamos parar, porque até aqui tá tudo errado, entendeu? Vamos lá. O nome fantasia. Quando você vai constituir uma empresa, tá? Exceto o MEI. Por quê? Porque o MEI, ele tem que ser obrigatoriamente o seu nome completo, tá? O seu ramo de atividade e na frente MEI. Porém, o seu nome fantasia é o nome fantasia que você bem quiser. Se você é MEI ou não, tá? O nome fantasia é o nome que você quiser atribuir ao seu empreendimento, você vai colocar, tá? Até porque o nome fantasia, ele não tem a questão de homônimo. Quando você vai constituir uma empresa, é feito um formulário que aquilo vai para o Brasil inteiro para ver se não tem nenhuma outra empresa com o mesmo nome, esse tipo de coisa, tá? O nome fantasia não, o nome que você quiser passa batido, tá? Ponto. Vamos lá. Conseguiu criar um nome que remeta ao seu empreendimento, não a você, tá? Vai pesquisar, pergunta para o Google, tá? Coloca o nome ali no computador, no smartphone, coloca o nome da sua empresa e veja se existe, tá? Alguma outra empresa que tenha o mesmo nome, tá? E que ela já tenha um site feito ou tenha feito a reserva do domínio. Por quê? Porque às vezes você tem a escolha de um mega nome, tá? Você vai ver esse domínio para poder constituir um site, ele não está disponível. Por quê? Porque outra empresa já está usando ou fez a reserva do domínio. Conclusão, você fez, tá? E não vai futuramente poder ter um site com o nome da sua empresa. Então, elaborou um nome bem elaborado, o nome da empresa que vem a remeter à empresa, pesquisa no Google, tá? Se existe algum site com esse nome. Não existe? Ótimo, tá? Entra no domínio.com, veja se o domínio está disponível. Por quê? Porque um domínio dentro do... Você comprar um domínio dentro da domínio.com é uma coisa, tá? Você vai pagar R$40 por ano para ter esse domínio registrado ele no seu nome. Beleza, até aí beleza. Se você quer um nome, esse nome não está disponível, tá? Fácil, esse nome ele vira $10.000. Por quê? Porque teve alguém que comprou o domínio e está pagando todo ano pelo domínio. Ele te vende o nome, tá? Ele vai te passar o direito sobre aquele nome, mas em compensação ele vai ser remunerado para tanto, tá? Por quê? Porque tem investidores, tá? Que fizeram isso lá atrás, tá? Eles viram um monte de domínio assim que era o domínio muito bom dentro daquela língua, tá? Eles reservaram aqueles domínios todos para eles, pagam todo ano por isso, tá? E devem ser remunerados para tanto. Ele te vende, tá? É só você pagar o que ele quer, ele vai te vender. Do contrário, melhor que você arrume um outro nome. Beleza? Elaborou um nome da empresa que vem a remeter à empresa, fez a reserva do domínio, mesmo que você não coloque hoje esse site no ar, que não venha a elaborar um app, nada do gênero, paga pelo domínio, tá? Constitua uma fanpage no Facebook, no Instagram, tá? Em todas as redes sociais que você possa já colocar a sua empresa, coloque, tá? Por quê? Porque dessa forma não chega o outro para tomar a sua ideia. Gente, é simples assim, tá? Agora, é simples fazer quando não quer fazer a bizarrice. Se quiser fazer a bizarrice, vai ficar aquela coisa que por vezes vira chacota, entendeu? E tem mais, tá? Se você não é um modelo fotográfico, tá? O ator de cinema, de novela, nada do gênero, nunca tente colocar, tá? O seu rosto, a sua imagem do lado de fora da sua empresa. Gente, eu tô vendo muito isso.
E particularmente, isso é horrível, tá? O sujeito vai lá, tá? Ah, o corretor de imóveis Zezinho, ele manda fazer a faixa na frente da imobiliária dele, tá? Aí ele pega, coloca um terno, coloca uma gravata, fica lá assim, fazendo pose assim. Gente, vamos crescer, vamos ser adulto, tá? Você se ama? Ótimo que se ama. É bom, é necessário. Agora, não que todo mundo tenha que participar disso, né? Tá? Tenha isso, mas tenha para você. Não tenta colocar isso para fora. Por quê? Porque vai ficar muito do estranho. Vamos lá, a respeito de nomes de empresas também. Fuja dos estrangeirismos, tá? Ah, mas a minha empresa trabalha com produto japonês. Aham, ela trabalha com produto japonês no Brasil ou no Japão? Se tiver no Japão, ótimo, o nome é japonês, porque vai ficar mais fácil de entenderem, tá? Trabalha aqui no Brasil, esquece o nome em japonês, tá? Ah, a minha esfirraria, tá? Ah, eu trabalho com produto árabe. Ótimo. Quer ter um nome árabe? Vá para a Arábia Saudita, tá? Ah, eu vendo aqui só produto alemão, produto colonial, caramba. Aí vai colocar um nome impronunciável, tá? Que as pessoas vão chegar lá e perguntar como é que se pronuncia aquele raio daquele nome, tá? Por quê? Porque, exceto o quem vive dentro dessa colônia de alemão, vai saber pronunciar aquilo, tá? Ou seja, você só causou um desconforto para todo mundo. E o sujeito sai dali falando, cara, que coisa bizarra, que coisinha estranha. Então, a língua portuguesa, tá? Ela é a última pétala da flor do lácio, tá? É a língua mais difícil de ser aprendida no mundo, tá? Tanto que a maioria das pessoas no Brasil e em Portugal não conseguem ter um pleno domínio da língua. Mas em compensação, ela consegue te gerar muita coisa boa. Por quê? Porque é uma língua rica. Então, usa dessa língua rica. Fuja dos estrangeirismos, tá? Bom, queridos, para quem chegou até aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e vamos juntos empreender mais.